Fala aí, pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora pra mais um vídeo do canal, cara. E antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, cara, se inscreve, dá aquela força, tá? Tem canal no YouTube, tem canal na Odyssey e tem o grupo do Facebook e nos comentários tem o link pra você se cadastrar na FTX com o link do canal, você dá uma força e ainda você ganha US$ 5 pra usar em taxa mais 5% de desconto dos seus trades, tem o curso completo de comprar na FTX. E a mentoria ali, cara, a mentoria para você que tá começando a mexer com o Exchange, cara, a mentoria tem bastante conteúdo bacana e você vai entender como dominar uma Exchange num porte da FTX, que é uma Exchange muito da hora, tá bom? E cara, antes da gente começar a análise, só reforçar aqui, tô fazendo a campanha aqui para Josiele, tá? Então, para quem não viu, esse meu vídeo de ontem da análise, com mais uma bela oportunidade, tá? 15/5, eu vou deixar o link aí fixado na descrição e no comentário. Quem não viu ainda não pode ajudar. Josiane é mãe de duas crianças aí, tá? Então uma criança de 6 anos e uma de 4 anos. E, cara, tô passando uma dificuldade brava aí. Moro numa cidade aí que eu trabalho ali por temporada, com essa coisa toda do Covid. Ficou muito difícil ali o trabalho, tá os dois desempregados, pegaram latinha pra poder fazer um dinheiro ali. E eu vi a publicação dela meio desesperada no Facebook ali quando eu tava vendo os memes na internet. E resolvi criar uma campanha pra poder ajudar ela. E hoje o Taina publicou lá no canal dele também um vídeo, um trechinho ali para poder buscar ajuda ali para ela e para as crianças e também deve acabar caindo no canal do Voepa, então, mas caso você não tenha visto ainda, por favor, dá uma força aí que ela tá precisando, tá bom? E para quem já ajudou, cara, muito obrigado de verdade, tá? Já caiu algumas coisinhas ali para ela que já tá conseguindo já acertar um aluguel atrasado, gás ali, ela tá bem feliz, tá? Mas se der para ajudar um pouco mais, a gente vai conseguir. Beleza? Então, galera, ó, primeiro de tudo, queria pedir uma desculpa pelo meu vídeo dessa madrugada. Eu acho que eu aprendi a lição de não mandar mais vídeo quando eu estou cansado e com sono, e muito menos operar esses horários. Cara, eu tava conversando com o Tainá até altas horas da madrugada e assim, tinha talvez a possibilidade de formar um oco nisso daqui, mas eu fiz um erro que eu mesmo não costumo cometer, né? Acho que a cabeça meio cansada. Eu não gosto de entrar em figura antecipando formação, tá? Então aqui a gente estava assim com uma possibilidade de formar um oco. Depois que entrou esse volume aqui, eu fiquei de olho na possibilidade de ele fazer esse movimento e seguir. Se ele viesse pelo menos até essa linha aqui, talvez a gente pudesse sim ter uma formação do oco. Mas como ele já rejeitou e continua caindo, então esse oco ele foi totalmente descartado, tá? Mas por exemplo, eu não costumo fazer trade com esse tipo de operação, né? O oco, por exemplo, muitas vezes eu espero ele formar, ou eu espero pelo menos esse braço direito aqui tá em uma zona de pullback, porque eu gosto de pegar pullback, né? Antes de pensar em fazer uma entrada. Tanto que no próprio vídeo eu cheguei a falar, pessoal, se fosse entrar para esperar mais ou menos por aqui. Acho que eu cheguei a falar do rompimento, mas eu falei de esperar esse ponto daqui. Nem esse daqui eu falei porque eu não costumo pegar esses movimentos aqui, porque é você antecipar a figura. Mas. Passou o carro fazendo barulho aqui, tipo, pausar. Mas, sei lá, a cabeça meio cansada ontem, fui dormir 4 cacetada. E na hora eu vi aqui, eu falei, deixa eu fechar. Porque eu fechei os trades aqui com o lucrinho que eu fiz as parciais aqui, né? Porém, eu devolvi todo o meu lucro e fiquei com um pequeno loss nessa parte aqui, né? Então, esse stop que eu tomei aqui me fez acabar deixando o meu lucro que eu tinha feito aqui, devolvendo o meu lucro e fechando um pequeno loss também junto, porque esse meu lucro aqui não tinha sido o valor que eu tinha ganho aqui. Então, infelizmente tomei stop, mas é bom para eu aprender, porque eu não tenho o hábito de fazer esse tipo de entrada de antecipar a formação de figura. Na verdade, é uma coisa que eu deixei de fazer há muitos anos atrás. E ontem a cabeça cansada, tal, que não sei o que, aí já o tempo todo olhando o gráfico e eu meio que antecipei. Sugestão para vocês: não antecipem figuras, tá bom? Não tentem antecipar figuras. Projetem possibilidades, tá? Oco, por exemplo, eu gosto de pegar, como eu falei, às vezes no reteste, se eu estiver sentindo que o oco está numa região importante. Um exemplo de região importante aconteceu, por exemplo, antes do Corona Day. Tem um exemplo bem bacana que eu gosto de mostrar, que foi, ó, deixa eu só botar aqui no gráfico de uma hora. Não precisa de uma hora não. Não, deixa eu botar no semanal, vai. Deixa eu trazer pra cá. Ó, aqui a gente tinha uma LTB
vindo aqui, ó, ligando o fechamento dos candles, tá? Não dá pra ver no diário, acho que no diário vai ficar mais legal. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Ó, então aqui a gente tinha uma LTB, ó, ligando esses topinhos aqui. E a gente tinha também, se traçasse uma LTB daqui pra cá, ó, o último topo como esse daqui, ó, marcando uma reversão de tendência. Ou seja, onde que é o lugar mais propício de se formar um oco nesse caso, tá? Vou mostrar dois lugares aqui que aconteceram nessa mesma época, tá? Deixa eu ver no gráfico de 4 horas mesmo, velho. Agora tá dando de ficar passando carro com música aqui. Se tiver saindo a música aí, desculpa, mas não tem muito o que fazer, né? Ó, então nesse caso a gente tinha aquela LTB do topo histórico, né, vindo para cá, e a gente tinha esse último topo aqui formando resistência. Então aqui é um lugar propício para se formar uma figura de padrão de reversão de tendência que seria o oco, tá? Então aqui, ó, a gente tem o oco formado nessa região aqui, ó, tá vendo? Então esse oco aqui, eu cheguei a pegar esse ombro direito, por quê? Porque eu acreditava nessa resistência, justamente por conta dessa confluência de dois, tanto dessa resistência dessa sombra aqui, quanto a própria LTB passando. Então aqui para mim esse oco tinha muita força. Fora isso, o que eu gosto de pegar de oco é depois do rompimento se ele faz um pullback. Então, se após ele romper aqui, ele faz o reteste dessa linha de pescoço aqui, aí para mim dá entrada para poder pegar um oco. Figura e informação eu não pego porque é quase você querer adivinhar o futuro e por isso eu tomei um stop ontem, tá? Então assim, a gente vai errar, mercado acontece infelizmente, mas por isso que usa stop. E outro exemplo de oco que eu lembro que aconteceu na mesma época foi justamente aqui, ó, cadê? Pegava a LTA traçando daqui para cá, ligando esse fundo. Ó, então a gente tinha uma LTA histórica aqui, vindo de agosto de 2015, que ditou aqui, ó, essa boa parte dessa alta aqui até o rompimento do topo histórico aqui em 2017. Quando o Bitcoin corrigiu, segurou nesse mesmo local e repara que nessa tendência de baixa que estava fazendo, o mercado ele fez um canal de baixa. E nesse canal de baixo, eu lembro que nas análises que eu fazia na época no grupo do Facebook, que ainda eu não tinha meu canal ainda nessa época, né? Aqui também ele formou um padrão de oco invertido, ó. Tá vendo? Então aqui, por que que eu considerei um oco invertido interessante aqui? Por conta dessa LTA histórica que a gente tinha aqui. Era um local propício para fazer esse tipo de formação de figura. Tá? Eu sempre recomendei encarar ocos só nessas regiões fortes de suporte e resistência. E aqui você vem num gráfico de 4 horas, por exemplo. Ó, esse aqui é o tipo de oco que eu gosto de pegar. Além dele ter vindo na região ali de suporte para formar uma reversão de tendência, porque historicamente a gente tinha um movimento mais longo que a gente poderia usar de suporte, ele ainda fez justamente aquele padrão do reteste. Então aqui ele rompeu. Quando ele rompeu, ele veio aqui e caiu retestando essa linha de pescoço do oco. E depois ele subiu pegando tendência. Então esse é o tipo de movimento de oco que eu gosto de pegar. É quando ele faz esses retestes nessas regiões aqui, é o ponto ideal, tá? Porque aí você já tem a figura confirmada e você está pegando ela numa retração que é o melhor ponto de retração que você pode pegar. Não é sempre que o oco faz esse padrão, mas quando faz é muito bom. É um dos padrões que dá mais acertos. E o que eu mais gosto é justamente esse oco quando ele acontece em regiões importantes de extremidade de preço, que foi o caso dessa LTA que estava aqui. Deixa eu só voltar a LTA aqui, ó. Aqui, ó. Que foi o caso dessa LTA histórica aqui, ó. Então aqui faria sentido uma reversão de tendência para o fim dessa tendência de baixa. Você entendeu? Então aqui fez sim sentido o oco. A alta que foi pega dali até a máxima foi uma alta ali de 37%. Foi em questão ali de um mês mais ou menos. Foi um mês de alta que deu para tirar 37%. Foi um trade bem bacana que deu para fazer. E cara, aqui na verdade o que acontece? Qual que foi a porcaria desse oco aqui? É que assim, a gente tem aqui uma região de resistência, mas não é uma região de resistência com. Desculpa, de suporte, mas não é uma região de suporte assim com um contexto decente para fazer um oco. Sabe? Então aqui.
Honestamente, eu acho que se eu fosse ver com a cabeça melhor, eu estaria meio que desconsiderando esse oco. Porque na verdade eu já vi a possibilidade de um oco aqui uma vez, só que eu tava ignorando por conta dessa sombra aqui, ó. Eu falei, mano, ó, aqui oco eu acho que não vai acontecer por conta dessa sombra. Acho que foi até esse oquinho aqui, ó, que eu comecei. Ah, foi até esse oquinho aqui, ó. Que quando eu bati o olho a primeira vez, eu pensei em começar a considerar. Aqui, ó. Só que por que eu não considerei? Por conta dessa sombra aqui que mata toda a ideia desse oco. Aí eu lembro que quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, peraí, eu tô formando um oco. Mas acho que cabeça cansada, não sei. Mas sirva de lição pra mim e pra qualquer outra pessoa que for operar. Isso eu já tinha como lição pra mim, mas ontem acabou que eu tava com a cabeça meio. Cara, não entre figura em formação, tá? Figura em formação é você querer adivinhar o futuro. Deixa pra figura se formar por completo, você tem uma confirmação dela, que você tem uma taxa de acerto bem melhor. Isso é uma coisa que eu aprendi de anos pra cá. Eu evito o máximo possível entrar em figura de formação, inclusive triângulos, tipo de coisa. Eu já falei várias vezes, triângulo, por exemplo, é uma figura que eu não costumo operar. Não gosto de operar triângulo porque ele vira muito outras figuras. Um triângulo, que é uma flâmula, aqueles triângulos equiláteros, ele pode virar um triângulo descendente, um triângulo ascendente, pode virar uma cunha, pode virar um canal de baixa. Mano, eu odeio operar triângulo por conta dessas coisas. É uma figura que ela pode se transformar com muita facilidade em outros. Até um range lateral, um triângulo pode virar. Ele pode começar vindo, formando um triângulo, de repente segura no fundo, depois baixa no topo e vira uma lateralização. Então, eu não opero triângulo de jeito nenhum. Eu acho que é pedir para perder dinheiro. Então, o que eu faço é operar outras figuras. Um oco é uma figura que eu gosto bastante, sabe? Uma cunha, quando você tem uma cunha bem definida, é uma figura que eu gosto muito também. Então, mas eu não antecipo. É uma coisa que eu sempre falei, eu não antecipo figura. Né? Inclusive cunhas, um rompimento de cunha, eu não antecipo cunha. Eu deixo ela romper, depois que ela começa a fazer pullback fora da cunha, é a hora que começa a ver a operação. Isso melhora bastante a taxa de acerto, viu? Principalmente se você espera candles fechar. Aqui por enquanto no cenário do Bitcoin, agora com a cabeça melhor, o que eu posso falar a respeito? A gente ainda tem essa região do 51 como uma região a ser batida, porém aqui a gente está começando a formar alguns fundos um pouco mais baixos. Né? Se for parar para ver aqui, ó, a gente já está vindo abaixo desse fundo aqui e a gente começou já a equiparar com esse fundo aqui, deu até uma idazinha aqui para baixo. Por enquanto aqui é o seguinte, esse canal de baixo ele acabou girando esses ruídos aqui para fora, né? Então foi até uma coisa que me ajudou a imaginar o oco aqui, foi ele não respeitar tanto esse canal. Embora se a gente puxasse uma linha mediana nessa parte de cima para desmiuçar um pouco mais, ó, possivelmente a gente teria a resistência aqui nessa linha mediana, tá vendo? Então assim, é sempre assim, quando a gente tem um canal, a linha média do canal que a gente tem, ela pode servir de suporte e resistência também. Então aqui daria assim pra virar um oco, porém era querer antecipar demais. Aqui o certo seria ter feito o quê? Eu ter fechado a minha operação se eu tivesse um receio disso aqui virar um oco, porque eu poderia ter que devolver um lucro que eu já tinha feito. E eu não preciso devolver esse lucro. Lucro bom é o lucro no bolso, né? Mas aqui era não abrir o short, porque a figura estava em formação. Se a figura está em formação, não tem por que você abrir uma operação, tentar antecipar e prever o futuro. Aqui ainda tinha muito para se fazer no oco aqui ainda. Cara, ele precisava fazer essa alta para bater aqui, para depois fazer essa baixa, segurar aqui, para depois fazer essa alta e a gente só teria o oco confirmado mesmo depois que rompesse essa linha de pescoço com queda de força. Então tinha muito a ser feito aqui, bobeira minha tentando aqui, acho que foi realmente cabeça cansada, entendeu? Cabeça cansada, mas o que eu encaro cada loss que eu tomo é um curso que eu tô fazendo, livro de ensinamento, e pra não fazer de novo, fazia muito tempo que eu não fazia essas cagadas, mas enfim. Aqui no caso, a gente está testando de novo essas linhas do meio, ó, então aqui, do jeito que eu comentei na análise anterior, tinha a possibilidade de vir buscar a linha do meio aqui naquela análise com o vídeo da Josiele, né? Tinha a possibilidade do mercado vir buscar essa linha mediana que ele veio buscar, tá? Foi até por aqui mesmo que eu realizei minhas parciais e acabou me amenizando um pouco esse loss que eu tomei agora. Aí ele fez essa alta aqui e agora a gente está de novo nessa linha mediana. Então eu ficaria de olho nas possibilidades dele buscar talvez essa linha base aqui, talvez vir testar aqui a região dos 41, por que não? Lembrando que 41 é topo anterior aqui, ó.
A gente está na tendência de baixa como tendência principal, 41 é topo anterior. Um ponto bom também a se falar é o seguinte, gráfico diário, ó, a gente fechou, a gente estava começando a querer fazer uns candlezinhos aqui, ó, doji, e o gráfico diário de ontem fechou com uma baita queda aqui, ó. Ele devolveu, ele perdeu a mínima do dia de ontem, veio para cá e agora a gente fez um pullback dele e possivelmente está empurrando um pouco mais para baixo o mercado no momento que ele não fechar essa mínima, né? Então vamos ver como é que vai fechar esse gráfico diário aqui. Mas por enquanto não tem muito otimismo para o mercado, tá? O otimismo veio. O otimismo veio mesmo da minha cabeça cansada de ontem. Mas, por enquanto, a tendência principal ainda é de baixa. Deixa eu ver se dá para ter alguma projeção de um outro canal mediano aqui. Não, não dá. Aqui não. Ó, se ligasse esses fundinhos aqui, ó, por exemplo, ó, repara que tem 3 fundos aqui, ó. Tem esse aqui, o resto tá próximo, e esses dois. E ignorar esse daqui, ó. Ó, a gente consegue ter também mais um canal diagonal aqui, ó, ligando esse topo a esse topo. E a gente consegue ter essa região como resistência, essa região como suporte, ó, suporte, resistência. Então, de repente, ó, a perda dessa região aqui pode vir fazer a gente buscar talvez os 41 nesse outro canal que a gente pode formar aqui um pouco mais angulado. E vale lembrar que quanto mais angulado o canal vai ficando, ele vai ficando mais fino, e quanto mais fino, ele vai ficando mais arriscado, mas mais volátil. Então, ele vai mostrando um movimento de exaustão. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar por aqui. Então, cara, peço desculpas aí. O vídeo de ontem, infelizmente, cara, erros acontecem. Se alguém acabou estando no stop, por minha culpa também. Desculpa, geralmente eu sou bem conservador ali. Acho um momento mesmo, a cabeça tava meio ruim. Mas quem acompanha sabe o quanto eu sou preocupado com a parte das análises ali. Acho que é porque eu tô fazendo muito day trade, então eu acabo ficando um pouco mais ansioso com o mercado quando eu faço day trade. Então, por isso é um dos motivos que eu prefiro swing trade, mas às vezes uns day tradezinho é legal. O mercado não tá bom pra swing ultimamente, então para poder fazer uns trades, tô fazendo uns day trade de vez em quando. Tem dado uns lucrinhos em alguns ativos aí, mas day trade é um troço complicado mesmo, não tem jeito. Mas é isso, galera. Espero ter gostado do vídeo, tá bom? Lembrando, cara, dá uma força ali pra Josiele, quem puder, que a situação realmente não tá fácil pra ninguém. E bora ver o que o mercado vai fazer. Por enquanto, eu ficaria de olho ali no reteste dos 41, tá? Eu tirei aqui, na verdade, peraí. Então eu ficaria de olho, talvez, nessa possibilidade do reteste dos 41 aqui, que pode ser uma zona que ele pode encontrar o suporte. Mesmo que o mercado for continuar em queda, só fazer um último complemento aqui, ó. Deixa eu tirar a linha aqui, ó. Então, mesmo que o mercado for continuar em queda, a chance dele bater nos 41 aqui e subir para vir buscar pelo menos essa LTB que a gente tem aqui, tem uma chance boa, tá? Então aqui, deixa eu fazer o seguinte. Aqui tá, deixa eu vir em outro gráfico aqui, mais fácil. Aqui é o do Tainan, peraí. Deixa eu remover essas linhas daqui, beleza. Ó. Então só para finalizar a explicação, aqui e aqui é LTB, tá? Uma coisa que eu sempre falo é o Bitcoin vive caindo com charminho, né? Então eu ficaria de olho na possibilidade do que? Cara, aqui nos 41 tem uma boa possibilidade da gente encontrar um suporte muito forte e o mercado aqui vir testar de novo essa LTB. Se for para ele começar a cair, meu palpite, tá? É que ele cairia depois desse reteste, tá? Caso for para ele realmente fazer uma queda. Mas essa região dos 41 aqui pode ser uma região interessante com suporte que pode sim fazer o preço fazer um pullback interessante. Então, olho nos 41 aqui. Caso o preço chegue até aqui, pode ser uma região interessante para você pensar, talvez, e fazer uma compra, mais aquele detalhe. Não pega a faca caindo, tá? Vai em tempos menores, vê o mercado fazendo suporte por ali, tá? E aí quando o mercado fizer um suporte por aqui, começar a querer reverter, aí você pega, que aqui a gente pode ter um movimento de repente. Se você esperar bater aqui e deixar o mercado correr um pouquinho e conseguir pegar mais ou menos por aqui, ó, você pode pegar de repente uma alta aí de quase 20%, até um reteste do MRTB, quem sabe. Então pode ser uma operação interessante, uma vez que a gente já teve os testes nessa região
aqui, né? Aqui e aqui, ó. Então é uma região que já está fazendo um suporte interessante, tá? Então possivelmente vai ser uma região que vai ter um suporte caso o preço venha a dar um toque nesse ponto aqui. Então, mesmo que for para ele cair, meu palpite é ele deve fazer mais uma subida para vir buscar CLTB, para depois ele vir aqui testar de novo e aí nesse teste de novo cair ou fazer um movimento um pouquinho menor, tá certo? E caso ele faça isso, aí sim a gente pode ter um movimento de um oco aqui um pouco maior, que aí a gente fica de olho aqui, ó. Talvez ali nos 20k. Pô, seria lindo esquecer das 20k, gostaria, mas eu acho difícil. Mas vamos ver. Porque aqui ele pode sim ainda formar uma figura de reversão de tendência. Tá? Aqui a gente não tem resistência nesse ponto. Aqui a gente não tem resistência nesse ponto para formação de. Para a gente poder traçar uma linha para ver se é um ponto ideal para um oco. A gente só vai saber mesmo se isso aqui vai virar um oco se de fato ele acabar fazendo justamente aquele rompimento de mínima. Né? Faz um rompimento aqui, depois ele vem, sobe, bate no LTB e aí ele vai continuar caindo. E se isso acontecer, cara, é até o final do ano, possivelmente, com um cenário bearish no mercado. Porém, vai ser uma segunda chance para todo mundo entrar numa porrada de ativo. Eu não vou mentir, é um cenário que eu gostaria. Eu gosto de tendência, cara. Tendência pra cima ou tendência pra baixo, eu gosto de tendência. Se o mercado estiver caindo, eu vou operar na tendência de queda pra lucrar na queda. Se ele estiver subindo, eu vou operar na tendência de alta pra lucrar na alta. O que não dá é ficar esse mercado de lado desde fevereiro, cara. Olha que saco. Desde fevereiro a gente não sai. Ó, dia 8 de fevereiro, ó. A gente não sai desse range aqui, ó. Isso, mano, deixa muito chato o mercado. A gente ficou nesse range aqui o tempo todo. E isso aí, cara, é o que faz perder dinheiro. Que você acha que o mercado vai pro lado, aí ele volta pro outro. Aí você tem que ficar fazendo operações muito curtas, não consegue carregar seus trades. Então, é um ponto aí que vale a pena a gente debater, certo? Então, galera, vídeo de hoje, espero ter gostado do vídeo, tá bom? Cara, mais uma vez, desculpa aí qualquer coisa no vídeo dessa madrugada. Não vou acertar sempre, infelizmente. E também, o mercado acaba deixando a gente às vezes com a cabeça meio assim, faz parte. Mas desculpa aí qualquer coisa. E, cara, não se esqueça ali, quem puder dar força pra Josiele, é nóis, valeu? Então é isso aí. Espero gostar do vídeo, valeu, falou, até mais e tchau.